Você está sabendo que o governador João Dória testou positivo. Você ficou sabendo? Pois bem, nessa quarta-feira, dia 12 de agosto, ele tornou público essa situação da sua saúde e nessas declarações, meus amigos, aparentemente ele teve uma tentativa aí de desgastar a postura que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem com relação a essa triste situação que nós vivemos, mas na verdade, suas declarações, as declarações de João Dória, revelam uma verdade que poucas pessoas percebem. Jair Bolsonaro vem vencendo a batalha política no Brasil, meus amigos. Por conta de tantos ataques que o presidente vem sofrendo, a impressão que se dá, a sensação que a gente tem é que nós estamos perdendo, quando na verdade, reflitam comigo, ele está vencendo cada uma das batalhas. E para falar sobre isso, meus amigos, eu vou trazer algumas informações atuais a respeito aí das declarações de João Dória e vou trazer algumas informações que foram simplesmente esquecidas do passado, de um passado recente, de 2, 3, 4 meses atrás, que simplesmente as pessoas não falam mais sobre isso e eu vou trazer aqui para vocês, vou relembrar essas informações para mostrar que desde o início Jair Bolsonaro tinha razão sim. Então acompanhe com atenção as informações que eu vou trazer agora aqui. Como eu disse, informações atuais, informações de meses atrás. E essas informações são muito importantes para que você, no debate na rua, no trabalho ou mesmo na sua casa, você tenha informações suficientes para poder trocar a verdade, trocar ideias baseadas na verdade, o debate fique saudável e a gente consiga aí trazer uma situação de pacificação e não de histeria, como desde o início dessa situação triste que nós vivemos, vem sendo passada por parte da oposição e também da imprensa, ok? Então vamos lá. Dória diz que não está tomando o remédio de Bolsonaro. Né? Eu vou trocar algumas palavras aqui, para quem acompanha o canal sabe que a gente precisa escolher bem as palavras, mas vocês podem ler aqui, ok? Sigo os médicos, não o Bolsonaro. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou hoje que não está tomando o remédio de Bolsonaro. Ele aproveitou a oportunidade para cutucar o presidente, defensor do medicamento que não tem comprovação científica para a doença. Aspas para o Dória. De jeito nenhum, só tomo aquilo que os médicos recomendaram, não o que o presidente Bolsonaro recomenda. E os médicos não me recomendam o tal remédio. Aliás, o Dr. Davi Uip não me prescreveu nenhum medicamento, apenas o isolamento, disse o governador em entrevista à CNN. Meus amigos, prestem atenção. Aparentemente, ele desqualifica o presidente Bolsonaro aqui e guardem esse nome, Davi Uip. Eu sei que muitos de vocês acompanham com mais frequência a política, eu sei que vocês sabem quem é o Davi Uip, mas calma aí, muitas pessoas que nos acompanham aqui acompanham de uma forma não tão frequente, então é importante que todos tenham acesso à informação, beleza? Vamos continuar. Aspas para o Dória novamente. Não houve recomendação e nem haveria recomendação para isso, embora eu respeite, porque é um medicamento que apenas médicos devem recomendar e com a concordância do paciente. Mas aqui não houve espaço nem necessidade. Hoje pela manhã, Dória anunciou que testou positivo, mas que está assintomático. Sua mulher, Bia Dória, também está com a doença e sem sintomas. Eles permanecerão em casa, em isolamento por 10 dias. Aspas para ele novamente. Daqui continuarei a trabalhar nesse tempo que é o recomendado pela ciência para pessoas infectadas. Estou assintomático, não tenho dor, mas vou seguir todas as orientações médicas e hoje já trabalhei usando a virtualidade para prosseguir à frente do governo de São Paulo. Isso é muito importante que eu vou trazer para vocês. Aliás, eu vou fazer uma aspas aqui no vídeo. João Dória, eu desejo a você uma pronta recuperação. Estou sendo muito sincero aqui. Independente aí das inclinações políticas de qualquer pessoa que eu venha conhecer, seja pessoalmente ou não, não faz sentido algum eu desejar o mal de outra pessoa. Eu mesmo lamento muito quando a gente percebe quando a Michelle, o próprio Bolsonaro, enfim, as pessoas
que a gente tem ali preferência, né, que somos aí apoiadores, quando tem alguma coisa em sua vida que o ameaça, a gente percebe que toda a oposição vem e deseja realmente o mal. Não faz sentido isso. Então eu desejo, sinceramente, que o João Dória tenha aí uma pronta recuperação e que, sobretudo, essa situação sirva para que reflita-se sobre qual é o real posicionamento do nosso presidente. Não é um posicionamento comercial ou político. Ele simplesmente acredita na medicação que ele mesmo tomou quando contraiu essa doença. E eu percebo essa sinceridade, essa verdade por parte do presidente. E as pessoas precisam entender isso, porque quando a gente é presidente do Brasil ou governador de qualquer que seja dos estados da nossa nação, é importante que a gente não esqueça dos nossos verdadeiros objetivos, que é cuidar do povo, cuidar do cidadão, do ser humano. Nós temos que esquecer um pouquinho a política e procurar saídas, ainda que a saída esteja na oposição. Nesse caso, o que eu quero dizer? Eu gostaria muito que João Dória e toda a oposição entendesse que, por parte do Bolsonaro, concordem ou não, essa posição com relação ao medicamento do Bolsonaro, ele tem porque ele confia, ele acredita por questões pessoais e ele se alegra muito desde o início por conta do custo que seria fácil para a população ter acesso a essa medicação. E não só por conta do custo, mas também por conta aí de uma eficácia. E aí, nessas informações que eu estou trazendo para vocês, é que nós vamos conversar sobre isso. Se Bolsonaro tem ou não tem razão. Vamos lá. Agora a conversa começa a ficar interessante, meus amigos. Em abril deste ano, dia 8, Davi Wip recomendou a Mandetta, então ministro da Saúde, o uso do remédio que Bolsonaro apoia contra esse problema que nós vivemos na rede pública. Nesta data, preste atenção, nessa data, 8 de abril, o Davi Wip vinha sofrendo ataques nas redes sociais por não dizer se tomou ou não o medicamento para se curar. Por quê? Porque naquela data, nessa data que nós estamos trazendo aqui, ele tinha sido infectado, ok? Vocês vão entender melhor agora. O coordenador do Comitê de Controle do Coronavírus em São Paulo, o Davi Wip, recomendou na última semana ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a distribuição de cloroquina na rede pública do país, desde que haja receita médica e autorização do paciente. A informação foi dada pelo próprio governador João Dória e pelo médico nessa quarta, dia 8. O Wip afirmou que se reuniu com Mandetta na última quarta, dia 2, dizendo: "Eu era o único infectologista e sugeri que ampliasse o uso do remédio para todos os pacientes internados em duas condições, desde que o médico receitasse e o paciente autorizasse." Ele afirmou que conhece há anos o medicamento usado no tratamento da malária, que tem efeitos adversos cardíacos, hepáticos, visuais, que não são desprezíveis. Ele continua: "É um medicamento que tem que ser usado com critério e com cuidado, sempre com observação do médico que prescreveu." O médico deixou claro que nada mudou e que não há um trabalho científico até agora, nesse caso, naquele momento, que concluiu a eficácia e eficiência do medicamento. Aguardamos os resultados. Agora preste atenção. Um dia depois da reunião de Wip com Mandetta, o ministro afirmou que o governo ampliaria o uso do medicamento. Naquela época, o Mandetta era o ministro da Saúde. Em entrevista à imprensa, no final da tarde dessa quarta, Mandetta afirmou que a decisão partiu de reunião com o Conselho Federal de Medicina e pediu que governadores não façam política com o medicamento. O Wip, curado após ter sido infectado, tem sofrido ataques em redes sociais porque no dia 8 de abril ele ainda não tinha dito se tinha sido tratado ou não com o remédio que nós sabemos qual é, do Bolsonaro. Nesta época, o cardiologista Roberto Calil admitiu que também tinha sido tratado com medicamento da infecção e defendeu o seu uso em pacientes que estão hospitalizados. Ok? O presidente Bolsonaro disse que o presidente Bolsonaro publicou em seu Twitter na manhã do dia anterior, questionando se o Wip usou ou não o medicamento. E aqui o Wip se ofendeu.
dizendo: presidente, eu respeitei seu direito de não revelar seu diagnóstico, respeite o meu direito de não revelar meu tratamento, blá blá blá, ok? A história até então é que o Ipe tinha se curado, mas o tratamento tinha sido feito por outro médico, recomendado por outro médico, e ele não tinha aberto quais eram as medicações. Aí vamos lá, para o dia 26 de maio, olha essa matéria da Veja. Gerente de farmácia vazou receita do medicamento do Bolsonaro em tratamento de Davi Wipe. Preste atenção, é muito importante a gente relembrar tudo o que aconteceu para trazer essas informações para os dias de hoje, ok? Segundo o inquérito, o funcionário fotografou e divulgou a prescrição, o que fez o médico auxiliar do governo Dória ser atacado por bolsonaristas na rede. Atacado por bolsonaristas, né, meus amigos? Eu não participei disso, mas, pelo amor de Deus, isso não trata-se de ataque, isso trata-se de cobrança de uma figura pública, de trazer transparência na forma que ele foi, a forma que ele teve sucesso diante dessa situação tão triste que a gente vive no país, entendeu? Um gerente de farmácia foi responsável pelo vazamento da receita médica, na qual era prescrito o uso do medicamento que o Bolsonaro apoia no tratamento do médico infectologista Davi Wipe, que contraiu a doença enquanto liderava o comitê de emergência criado pelo governador de São Paulo, João Dória. Vamos pular, vamos ser rápidos aqui. De acordo com as investigações, o gerente do estabelecimento onde o Wipe comprou o medicamento em São Paulo fotografou a receita médica e divulgou em um grupo de WhatsApp. A receita é protegida por sigilo médico e não poderia ter se tornado pública sem o consentimento do paciente. A conclusão do inquérito foi confirmada pelo advogado Luiz Flávio Durso, responsável pela defesa do médico neste caso. De acordo com Durso, o vazamento da receita criou enormes dissabores e imensos prejuízos, tanto pessoal como profissional, ao Wipe. Na ocasião, a confirmação de que o auxiliar de Dória tinha sido medicado com o medicamento de Bolsonaro tornou alvo de seguidores de Bolsonaro nas redes sociais. O medicamento é defendido pelo presidente como cura para a doença, apesar da inexistência de constatações científicas que garante a sua efetividade. Os ataques ganharam conotação política pelo fato de o Wipe integrar o governo Dória, que é adversário político de Bolsonaro. Vamos montar o quebra-cabeça, então. João Dória hoje diz que o medicamento é de Bolsonaro. Bolsonaro nunca disse que esse medicamento é de sua propriedade, meus amigos. O que a gente percebe, sejam sinceros, o que a gente percebe é na figura, na expressão de Bolsonaro, a alegria de ter a esperança num medicamento, a cura, a solução de uma situação que é um impasse para todo o globo terrestre. É uma esperança, não é uma jogada política, não é nada disso. E tudo aquilo que ele defendia desde o início dessa situação que a gente vive no país e no mundo, é o que ele mesmo fez quando ele se viu numa situação de paciente. João Dória faz questão de politizar o assunto, dizendo: eu não vou tomar o remédio do Bolsonaro. Mas quem diz que é o remédio de Bolsonaro? O João Dória diz: eu vou tomar o que o médico recomendar. Então eu gostaria muito, João Dória, né? Nós que somos aí eleitores, eu votei em você como governador, para governador em São Paulo. Eu gostaria que você tivesse aí a mesma transparência que o presidente Bolsonaro teve ao se tornar público aí que estava doente. Ele mostrou como estava sendo o tratamento e tomando o medicamento na frente da câmera. E se porventura, mesmo que seja por indicação do médico, for indicação do médico tomar essa medicação, seja humano, cara. Esqueça um pouquinho a política. Nós sabemos, né, de tudo do que compõe o jogo político, das estratégias, de todo o maquiavelismo que é necessário para você chegar ao poder. Nós sabemos disso e respeitamos, né? Mas será que isso, mesmo numa situação de enfermidade como a tua, vai se sobrepor ao que nós devemos pensar que é o respeito, o carinho, o sentimento humano de poder oferecer a informação correta ao seu irmão em Cristo? Forneça, torne público qual está sendo a sua medicação, o seu tratamento. E se porventura, repito, se o teu médico indicar o uso
do médico que Bolsonaro, do remédio que Bolsonaro defende, seja humano, seja nobre. Diga, estou tomando esse medicamento, não por conta do Bolsonaro, pode falar isso, não por conta do presidente Bolsonaro, mas sim porque o meu médico indicou. Mas fale isso, é muito importante. O seu secretário, o seu assessor, né, não sei qual o termo exato para o WIP, né, ele não queria dizer, né, pelo menos são que as matérias, as reportagens, além dessas que eu trouxe para você que me assiste, né, entre outras, né, o WIP simplesmente não queria tornar público a medicação que o curou, que o salvou. Foi por conta aí de um ato criminoso aí do gerente de uma farmácia que tornou-se público que ele mesmo se receitou com o uso da medicação. Por que não tornar isso público? Vocês não estão aí para cuidar do povo, para cuidar da saúde do povo? E aqui, meus amigos, é que eu quero trazer para vocês por que Bolsonaro venceu toda essa batalha, vem vencendo. Tudo começou na campanha eleitoral, onde as pesquisas apontavam que ele venceria. Tentaram eliminá-lo do tabuleiro através do Adélio. Depois os ataques à família dele, especialmente do Flávio. Para você que é inscrito antigo aqui do canal, vocês sabem que no início eu fiquei meio ressabiado com a situação do Flávio. Normal. Por quê? Porque a gente quer a verdade, a gente quer a justiça, a gente quer o que é certo, né? Então eu fiquei muito incomodado com a situação do Flávio. Hoje, diante de tudo o que a gente vem acompanhando, meus amigos, eu posso estar errado e não ponho a minha mão no fogo, mas eu creio que não exista nada que incrimine Flávio Bolsonaro. Eu já falei isso algumas vezes em vídeo e repito aqui. Se tivesse alguma coisa que incriminasse Flávio Bolsonaro, meus amigos, com todos esses ataques que existem contra o presidente da República, com certeza já teria sido elucidado esse caso. Até agora não trouxeram nada, absolutamente nada, né? Só fumaça, só informação para a Globo passar. Então, ataques à família Bolsonaro. Aí, durante esses poucos meses de governo Bolsonaro, a gente percebe que toda a oposição começou a provocar Bolsonaro para que ele tomasse atitudes autoritárias. E o que Bolsonaro fez? Engoliu o sapo a todo momento. Para muitos apoiadores de Bolsonaro, a gente percebe que essas pessoas pensam que Bolsonaro passou a ser frouxo, passou a ser mole. E não é o que eu penso, meus amigos. A política é um jogo com regras pré-estabelecidas, na qual a gente tem aí poderes como executivo, legislativo, judiciário, e vamos falar aí que tem aí as Forças Armadas, ok? Bolsonaro nada pode fazer, não tem o apoio de nada e de ninguém, só o apoio do povo. Então, quando eu vejo o Bolsonaro engolindo esse monte de sapo que ele engoliu, eu vejo nele uma atitude madura, uma atitude inteligente. E só o fato de ele se manter no poder até hoje já é uma grande vitória. Como eu costumo dizer, especialmente nos últimos vídeos, logo nós trocamos uma cadeira do STF, logo a segunda, logo a reeleição, logo outras cadeiras do STF, logo outras peças dentro do sistema político. Nós, fazendo a nossa parte, vamos aí colocar outros senadores, outros deputados alinhados com a nossa forma de ver a política, a forma conservadora, né, o pensamento de direita, prefeitos, vereadores, governadores. Ações que são criticadas hoje do Bolsonaro, de se aproximar do Centrão, né, não serão necessárias quando a gente conseguir colocar junto com ele pessoas que estejam alinhadas com a nossa pauta. Hoje não tem jeito, ele precisa de voto, meus amigos, né? Desde que ele não se corrompa e não faça, não use de procedimentos como, por exemplo, do mensalão, onde você tem que pagar, desviar dinheiro de corrupção para poder pagar votos, né? A aproximação é um jogo político, não tem nada a ver com corrupção e nada de errado com relação a isso. Percebem a diferença? Uma coisa é o jogo político, a política em si, e outra coisa é políticas como, por exemplo, o mensalão. Há uma grande diferença sobre isso, né? E uma das coisas que Bolsonaro foi muito atacado foi justamente
tentaram emplacar nele crimes de responsabilidade, né? Tem aí agora, recentemente, a questão do furo do teto de gastos, mas tentaram emplacar nele também as atitudes que ele tinha, como, por exemplo, a movimentação entre o público e também a defesa do medicamento que hoje muitos vêm adotando. Uma das coisas que vem fazendo muito, a mídia, a imprensa vem fazendo, é o quê? Especialmente a Globo. A impressão que eu tenho, meus amigos, é que eles comemoram cada perda de um brasileiro. É a impressão que eu tenho. Eles não falam nos seus noticiários quantas pessoas já se curaram dessa doença. Não falam. Não trazem os números de sucesso. Não do Bolsonaro, meus amigos, no Brasil. Entendem? Não trazem os números de sucesso, de êxito, de recuperação. Só trazem os números de perda. E eles trazem de uma forma como se alguém comemorasse que fosse necessário aquilo para desgastar a imagem do presidente. E para desgastar a imagem do presidente, tudo é válido. Nem que para isso percamos pessoas, percamos irmãos. Dessas 103 mil perdas que nós tivemos no país, as quais eu me solidarizo aqui, não tenho nenhuma pessoa próxima que eu perdi por isso, eu me solidarizo, mas ventila-se, né, publicamente informações, as quais eu acredito ser possível que muitas dessas pessoas, a grande maioria, não morreu de Covid, mas sim com. Entendem? Então, por exemplo, se eu tiver uma doença, o que eu quero dizer para você? De uma forma bem simples. Se eu tiver um problema cardíaco, eu, Ítalo, tiver um problema cardíaco. Se eu morrer num acidente de trânsito, e lá no hospital eles vão identificar que eu tenho um problema cardíaco, mas não foi não foi esse o problema, né, a causa que me levou ao falecimento, e sim um acidente de trânsito. Então fala-se muito, eu não sei se é verdade, meus amigos, né? Mas eu acredito que muitas dessas pessoas não morreram por conta dessa doença, mas sim por outras razões, ou até mesmo com alguma ligação, mas não única e exclusivamente por conta dessa doença. Agora tem um detalhe, essa medicação apoiada pelo Bolsonaro, fica muito claro aqui, meus amigos, não quero fazer nenhuma defesa política, né? O próprio Bolsonaro diz, não existe um consenso da sua eficácia. Embora nos Estados Unidos, se eu não me engano, alguma instituição, acho que é relacionada ao Henry Ford, né? Tem Ford no nome, né? Eu posso até trazer para vocês, vou deixar na descrição do vídeo aqui, né? Segundo este estudo, há sim uma comprovação da sua eficácia, né? Assim como a doutora Nilce, assim como existem divergências no meio da medicina, mas existe sim a linha das pessoas que acreditam nisso. Eu sou do time que prefiro me agarrar às coisas positivas e não às negativas. E, obviamente, simultaneamente a isso, vamos trabalhar para que a gente tenha alguma coisa que seja de forma evidente consenso entre todos. Embora o mundo viva uma situação política tão triste, né, de extremos, que eu acho que não é de interesse da esquerda, né, e da oposição entrar num consenso com a posição, com o governo, ainda que para isso, né, a gente perca vidas, como eu falei no decorrer do vídeo. Isso é muito triste, muito triste. Mas a gente não pode esquecer das informações que eu trouxe aqui para vocês. Mandetta, que hoje desce o sarrafo no Bolsonaro, parece que essa atual postura dele se deu, aparentemente, essa atual postura do Mandetta se deu por questões políticas, porque no início ele estava flexível e tinha sido orientado pelo próprio UIP a recomendar o medicamento, mas não da forma que eles disseram. Teria que ser desde o início do tratamento. No início dessa situação, o que o Mandetta fazia como ministro da Saúde?
Só procure o hospital quando você já estiver com falta de ar. João Dória toma todos os cuidados, como ele disse que ele é muito cauteloso, tomou todos os cuidados para não se infectar. Se infectou. Os governos dos estados, na sua grande parte, estão fazendo o quê? Estão reduzindo o horário de funcionamento do comércio, causando aglomerações. Eu acho que os empresários e os empregados concordariam para manter as empresas abertas e manter os seus salários intactos, em abrir o comércio, que normalmente é das 8 às 18, por que não abrir das 6 horas da manhã e ficar aberto até a meia-noite, fazendo 2 turnos os funcionários? E fazendo com que as pessoas pudessem procurar de uma forma mais espaçada o comércio, o calçadão, as lojas, as farmácias, os próprios bancos, não causando aglomerações. O STF proibiu o Bolsonaro de conduzir essa situação que a gente vive no país hoje. Concorde você ou não com o pensamento de Bolsonaro, você há de convir que o STF proibiu. Deu essa autonomia para os governadores e prefeitos. E por que hoje colocam no colo do Bolsonaro o resultado dessa situação? Sendo que ele não pôde colocar em prática o que ele pensava. E aí o que o STF fala hoje é que não, Bolsonaro poderia sim colaborar. Então seria muito fácil, né? Valeria a posição do Bolsonaro apenas se ele concordasse com o que os governadores quisessem. E é óbvio que o grande atrito foi justamente isso, porque não houve aí uma concordância. E se hoje nós temos um resultado que pela Globo especialmente é tão batido, né? É tão evidenciado esse resultado negativo, por que os governadores não são cobrados ao invés do presidente? Tudo isso, meus amigos, demonstra que, na verdade, por mais que se fale dia e noite contra o Bolsonaro, isso demonstra, como um vídeo, por exemplo, como esse que eu estou trazendo para vocês, demonstra por A mais B, trazendo os fatos, a verdade aqui para vocês, que Bolsonaro tem razão e está vencendo o sistema. Por mais que você tenha um jornal nacional, que tenha um programa como o Fantástico, no domingo, no horário nobre, falando que a culpa é do Bolsonaro, a população brasileira não acredita mais nessa narrativa. A população brasileira está vendo que Bolsonaro pretende sim fazer alguma coisa pelo povo, defende um remédio que ele mesmo tomou, entende que as pessoas que estão aí perdendo empregos e fechando empresas, né, precisam trabalhar com responsabilidade, com cuidado, com zelo, porque mesmo com cuidado e com zelo, por exemplo, o João Dória foi infectado. Não trata-se de não contrair o vírus, mas trata-se, lembre-se, trata-se de não deixar aquele pico acontecer, e sim provocar o achatamento da curva. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, com esse número ainda aí elevado, né, de 100 mil aí, que são questionáveis as razões, os motivos, as origens dessas perdas, né? O que nós estamos vendo são hospitais de campanha sendo fechados por não estar sendo usado. Então existe uma contradição de informações aí que não são trazidas em emissoras de televisão, como por exemplo a Globo. Como que nós estamos com picos, sendo que hospitais estão sendo fechados por não estar sendo usados? Precisamos de cuidado, mas os governadores reduzem os horários do comércio para causar aglomerações. E o presidente, que está sendo tratado como culpado, na verdade, não tem em execução nenhuma ação proposta por ele. E é por isso que o povo, eu posso dizer para vocês que eu conheço muitas pessoas que não se agradavam do Bolsonaro no meu meio, na minha convivência pessoal, que hoje reconhecem, né, falam com ressalva, mas reconhecem que Bolsonaro está sim certo. Todos esses ataques teriam sucesso se nós não tivéssemos voz ativa, especialmente aqui na internet, meus amigos. Mas nós temos voz ativa. E o povo, você que me assiste,
não cai mais nas armadilhas da televisão aberta, da televisão tradicional. Vocês hoje procuram informações de qualidade. Vocês checam a informação. E é por isso que nós conseguimos colocar Bolsonaro, o único representante de direita do nosso país, na presidência da República. E é por isso que nós o reelegeremos, e é por isso que nós colocaremos mais pessoas que estejam alinhadas com os nossos pensamentos. Entenda cada um dos nossos papéis. Eu tenho um pequeno papel aqui. Eu faço vídeo na internet. Você que me acompanha, é importante que você compartilhe não só os meus vídeos, mas os vídeos que vocês julguem ser sérios, que tragam informações. Compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe, né? Se você não quer compartilhar, pegue as informações que vocês estão assimilando aqui e conversem com seu ciclo de amizade. Não fiquem calados, isso é muito importante. Isso é o trabalho de militância. Não podemos deixar isso para os outros. Nós conseguimos vencer a primeira batalha, nós não vencemos a guerra. Vencemos a primeira batalha, entramos no jogo, meus amigos. Ok? Então eu quero agradecer aqui no final do vídeo, como eu venho fazendo ultimamente, agradecer as páginas do Facebook e as pessoas que compartilham o meu vídeo nos grupos de WhatsApp. Você que me assiste aqui nesse vídeo, saiba que esse vídeo é original do canal que leva o meu nome no YouTube, Ítalo Goulart. Você pode procurar no YouTube, se inscreva, ative as notificações e sempre que eu tiver um vídeo novo, você recebe na tela do seu celular um aviso e pode assistir imediatamente. Beleza, meus amigos? Estamos do lado do Brasil, estamos do lado da verdade. Eu e vocês aqui estamos trabalhando do nosso jeito, da nossa forma, de acordo com as nossas limitações, mas estamos sim fazendo alguma coisa pelo país. E fazer alguma coisa pelo país é apoiar o presidente Jair Bolsonaro. O único político que nós vemos que realmente tem um comprometimento com a verdade, de forma simples, humilde, transparente e honesta. E é isso que a gente precisa e espera de um político. E é por isso que nós continuaremos apoiando o Bolsonaro. Beleza, meus amigos? Tamo junto.